Olá, queridos. Bom, mais uma vez aqui, eu gostaria muito que vocês fossem abençoados com esta palavra. Hoje eu estou meditando no Salmo 40 e eu gostaria de fazer do versículo 1 até o 8, porque na verdade ele é muito lindo, né? Todo ele, mas vai ficar muito extenso, ele vai até o 17. Vou deixar para um segundo vídeo o restante. Aqui no versículo 1 começa assim, Davi dizia, né, para o Senhor: eu esperei, esperei, esperei. Na verdade, Davi diz para ele mesmo, né? Eu esperei, esperei, esperei pelo Eterno. Finalmente ele olhou para mim, finalmente ele me ouviu, ele me ergueu do fosso. Tirou-me do fundo da lama, ele me pôs sobre uma rocha sólida, para se assegurar de que eu não escorregaria. Ele me ensinou a cantar sua mais nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Eu vou ler até o 4 para não ficar muito extenso e a gente vai comentando. Se você também sentir vontade de colocar seus comentários, né, aí no rodapé, embaixo aí nos comentários, eu ficaria muito feliz. É uma forma de a gente interagir e nós estamos aqui também trocando experiências, aquilo que este salmo pode estar dizendo, né, para mim, para você ou para nós. É muito importante também a gente ouvir a experiência do outro, partilhar a experiência do outro e assim abrindo mais, né, o nosso leque de entendimento, abrindo mais os horizontes para que a gente possa enxergar mais facetas ali da vida de Davi e que também é da nossa vida. Bom, quando Davi fala aqui, eu esperei, esperei, esperei pelo Eterno, Davi está falando de um fruto do Espírito, né, que é a paciência. Quantas vezes nós também fazemos a nossa oração, falamos com Deus, ou nós estamos ali aguardando do Senhor alguma resposta, e quantas vezes nós não temos ainda, né, formado em nós esse fruto do Espírito que é tão importante nas nossas vidas. Não é importante para um ou para o outro, é importante para todos nós. E muitas vezes, no meio do percurso, nós já desistimos da resposta, nós achamos que Deus não está olhando para nós e nos frustramos, achamos que não temos importância para Ele. E quantas coisas, quantos pensamentos vêm nesse momento. E tudo que na verdade necessitava é aquilo que Davi fez aqui. Esperei, esperei, esperei pelo Eterno. Esperei com paciência, né? Esperei com paciência no Senhor. Assim diz uma outra tradução. É uma das primeiras coisas que nós precisamos de aprender com Davi. Davi, ele sempre tinha uma comunhão íntima ali, né, com o Senhor. E ele sempre aprendia a ouvir a voz de Deus. E uma das condições de ouvirmos a voz de Deus é realmente sabermos esperar com paciência, né? Estarmos no silêncio ali com Ele, isso é muito, muito importante. E Davi diz, finalmente Ele me ouviu, né? Finalmente Ele olhou para mim, finalmente Ele me ouviu, Ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama. Olha, nós sabemos que Davi passou por tantas coisas difíceis, né? Quantas vezes também nós estamos passando por um fosso ou estamos no fundo da lama e às vezes não temos nem condições de ficar esperando, achamos que nós temos que ser arrancados ali de qualquer forma, de qualquer jeito, queremos ficar livres daquela situação. E às vezes pensamos também, porque Davi falou assim, finalmente ele olhou para mim. Na verdade, o Senhor nunca deixou de olhar para nós. O Senhor, Ele
muitas vezes, né, ele propicia esse tempo, que é o tempo que nós precisamos para aprendizagem. Porque o que adiantaria se nós hoje estamos lá no fosso, lá no fundo da lama, o Senhor vem, nós pedimos a Ele vem, nos arranca de lá, e a gente vai novamente, cai novamente no mesmo lugar. E somos arrancados ali, mas não temos entendimento do que está acontecendo conosco. Se a gente não tiver compreensão daquilo que nós estamos passando, por que nós estamos caindo, por que nós estamos no fundo da lama, se não tivermos essa consciência, a forma que nós fomos parar ali naquele lugar, nós nunca vamos sair deste lugar, não é? A aprendizagem, ela se faz assim, vivenciando sim os momentos difíceis, sim, que a gente passa por aquela situação, para aprender. É difícil? É muito difícil. É necessário? Sim, é necessário. É necessário. Nós poderíamos chamar que esse momento de sair desse poço, de estar no poço, seria aquele momento do deserto, em que muitas vezes o outro não pode nos ajudar. O máximo que ele pode fazer é nos ouvir, que é muito, que é o bastante para nos dar um apoio, uma sustentação. Mas há situações de poço em que é nós mesmos com Deus. Não tem como entrar um outro. E nós sabemos também que muitas coisas que nós buscamos, nós só vamos encontrar nele, só vamos encontrar no Senhor. A nossa resposta está nele, porque nós precisamos de cada vez mais estarmos subindo, né? nessa escada do crescimento espiritual, não somente humano, mas no crescimento espiritual de conhecer Deus, de ser encontrada por Ele, mas nos deixar ser encontrada. Ele sabe onde nós estamos, sim, mas muitas vezes nós corremos de Deus. Muitas vezes buscamos outros tipos de paliativos para não enxergar Deus. Então é preciso que sejamos autênticos, honestos, sinceros conosco mesmo. Então, ele fala aqui que o Senhor tirou ele desse fosso, tirou ele desse fundo da lama. Que alegria Davi pode ter passado, né? Neste momento aqui. Ele diz, ele me pôs sobre uma rocha sólida. Quando nós saímos de um poço de lama, nós precisamos sim de estarmos numa rocha sólida. E é onde o Senhor nos coloca. Essa rocha é Jesus. Essa rocha é Cristo. Onde nós nunca deveríamos ter saído. De onde nós nunca deveríamos ter saído. Mas sabemos que houve na história uma interrupção dessa nossa conexão com Deus. Mas esse pecado foi pago por Jesus. E hoje nós sabemos que sem Ele não há possibilidade nem de uma vida feliz, nem de esperança, nem de solução alguma. Porque é Ele que nos religa com o Pai novamente. Ele é a rocha sólida. Jesus é a rocha sólida. Nós precisamos estar nele, porque é somente nele que nós vamos evitar de nos escorregarmos novamente, cometendo o mesmo erro, cometendo o mesmo pecado, compreendendo onde nós estamos errando, falhando e a partir daí aprendendo para não cair novamente, firme nessa rocha. Em seguida, ele me ensinou a cantar sua mais nova canção. Quando nós somos resgatados de algum poço, nós temos assim um cântico de vitória, um cântico de alegria. E como é bom isso, como é gostoso isso. E o que a gente lembra de Davi na história
é que Davi, ele sempre festejava com danças, né? Davi tocava os instrumentos, Davi cantava, Davi dançava. Você imagina uma situação de vitória, em que a gente dança e a gente está ali cantando para o Senhor. A gente está ali comemorando a vitória. O nosso pensamento não deve ficar na derrota. O nosso pensamento não deve ficar no erro, acumulando tristezas, decepções. Mas o nosso pensamento tem que estar nessa vitória e nesse caminho que chega nessa vitória e na rocha que é Cristo. Cada vez mais pessoas estão vendo isso. Elas entendem o mistério, abandonando-se nos braços do Eterno. Porque as pessoas, quando elas veem em nós essa alegria, alguns vão chamar de euforia, outros vão chamar de tantas coisas, né? Mas nós sabemos que a nossa alegria pelas vitórias concedidas por Deus nos transporta para outra dimensão, nos transporta para aquela verdadeira felicidade, uma conexão, uma comunhão de gratidão, gratidão a Deus. Você já passou por esses momentos? Eu agora mesmo, assim, como o filme, me vi em várias situações, várias vitórias, várias comemorações com bandeira de vitórias. E isso é maravilhoso. Mas aqui ele está dizendo que quando as pessoas olham para nós, elas sabem da vitória que nós conseguimos, que foi um milagre, elas vão confiar no Eterno. Elas vão desejar esse Jesus. Quando as pessoas olham para nós e veem que a nossa esperança não foi em vão, independente da situação, elas vão querer também esse Jesus para a vida delas. Então, é muito mais importante vivermos dentro desse padrão, nesta rocha que é Cristo, porque o nosso testemunho vai falar muito mais alto, não só para a nossa família, mas para todos aqueles que nos conhecem ou que ouvirão falar de nós. E vão querer também essa vida. E vão também se abandonar nos braços do Eterno, se render a Ele. No versículo 4 e 5 diz assim: abençoados são vocês que se dão ao Eterno, que viram as costas para as coisas certas do mundo e ignoram o que o mundo adora. O mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno e dos pensamentos de Deus. Nada e ninguém se compara a ti. Comecei a falar de ti, relatando o que sei, e logo me fugiram as palavras. Nem números, nem palavras conseguem te explicar. Eu fico maravilhada, apaixonada cada vez mais. Abençoados são vocês que se dão ao Eterno. Sim, abençoados são todos aqueles que se rendem ao Eterno, que têm uma vida diferente daquela que o mundo proporciona, mesmo que seja nessa contramão do mundo. Abençoados são eles, somos nós, que viram as costas para as coisas certas do mundo e ignoram o que o mundo adora. Porque quando nós olhamos para o mundo e vemos muitas coisas ditas como verdades, mas que magoam o coração de Deus, que se opõem aos princípios de Deus, aos seus preceitos. E quando nós olhamos para essas coisas, e quando a gente vê que o mundo está configurando uma verdade
que não é a verdade de Deus. E muitos, mesmo assim como cristãos, estão se deixando levar por essas verdades do mundo, mesmo que entristeça o coração de Deus. Estão perdendo a referência, estão se alimentando de outras comidas, outras bebidas. Aqui muitos homens escrevem, não tenho nada contra o que escrevem, mas nós precisamos sempre checar se aquilo que nós estamos lendo, independente do autor, se é muito conhecido, se é pouco conhecido, quem for, nós precisamos checar se aquilo que ele está afirmando dentro da sua experiência e do seu conhecimento se condiz com as verdades de Deus. Se não nos constrangem como cristãos, se não anula as verdades do Senhor. Nós precisamos fazer isso com frequência, porque sempre está chegando alguma coisa que se tornou verdade, que se tornou normal, dito pelas mídias, dito até mesmo por pessoas que nós confiamos tanto. Olha, muitas vezes nós conhecemos pessoas que têm mensagens lindíssimas, poderosas, pessoas que têm mensagens que já nos ajudaram e ajudam tanto, mas até mesmo quando nós ouvimos alguma mensagem, algum tipo de mensagem dessas pessoas que nós já confiamos nelas, nós precisamos também entender que o homem é falho, que hoje uma pessoa que é super abençoada, usada por Deus, amanhã ela pode cair, ela pode falar algo que não seja do Senhor, ela pode distorcer alguma coisa, mesmo sem querer, sem ser o propósito dela. Porque nós temos que ter muito cuidado com aquilo que é o nosso conhecimento, aquilo que é a nossa interpretação. É muito próprio de nós interpretarmos e ter aquilo como uma realidade, uma verdade. E há muitas pessoas que passam isso com muita convicção. Então, independente de quem você seja, independente de quem eu sou, há uma única verdade que é de Cristo. Nós todos precisamos levar a nossa mensagem à cruz e sabermos se ela se opõe à cruz, se ela se opõe a Cristo, ou se ela traz essa mensagem de amor, ou se ela traz o verdadeiro Cristo para a vida das pessoas. Porque não são palavras bonitas, não são palavras ricas, polidas, porque Jesus, ele sempre mostrou uma simplicidade muito grande, até mesmo usando coisas que nós conhecemos também, para nos explicar e falar das coisas, para não ter dúvida do entendimento. E nunca devemos esquecer que o Espírito Santo está aí para nos ensinar sobre todas as coisas. E ainda que ele fala, o mundo é um enorme armazém das maravilhas do Eterno e dos pensamentos de Deus. Sim, o mundo é um enorme armazém. Quando nós andamos, quando nós olhamos para o mundo, nós vamos nos encantar com a fauna, com a flora, vamos nos encantar com os céus, com os luzeiros. Sim, tudo vai falar do Senhor e das suas maravilhas, tudo vai falar da sua criação. Não temos como negar isso. E quando Davi fala que nada e ninguém se compara a ti, nada e ninguém se compara mesmo a Deus. Você tem alguém que se compara a Deus?
Você pode pensar em alguém que se lembra que seja igual a Deus? Não. Nada se compara a Deus. E ele ainda diz: comecei a falar de ti relatando o que sei, e logo me fugiram as palavras. Nem números, nem palavras conseguem te explicar. Sim, é impossível para nós explicar quem é Deus. É impossível explicar quem é Deus. Por mais letrado que alguém seja, de conhecimento que alguém tenha, ele jamais, ou ela jamais, vai conseguir dizer quem é Deus. Não há números que revelam Deus. Nós podemos sempre estar trazendo alguma faceta de Deus, algum lado da nossa experiência com Deus, mas nunca podemos falar: este é Deus. Tudo que nós podemos, na verdade, falar é a partir da nossa experiência, é a partir da nossa vivência com Deus. Porque muitas vezes é no silêncio com Ele, na profundidade das suas águas, aquelas águas que descem do seu trono, é nos rendendo ali, nos deixando conduzir nessa profundidade da santidade do seu altar. É nesse silêncio que nós vamos vivenciar Deus e sentir Deus. Isso é muito profundo, muito, muito profundo. Aqui no versículo 6, fazer algo para ti, levar algo para ti, não é isso que procuras. Ser religioso, agir com devoção, não é o que estás pedindo. Então abriste os meus olhos, abriste os meus ouvidos. Abriste os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir. E aí eu completei aqui, abriste os meus olhos. Amados, é só na profundidade desse relacionamento com Deus que nós vamos sair da religiosidade. Sabe? Aquela coisa de eu não orei hoje de manhã, eu não orei hoje de tarde, olha, eu preciso fazer isso, ou algum sacrifício. Não é isso que Deus está requerendo de nós. Não é isso que Jesus está requerendo de nós. Ele está requerendo de nós um relacionamento sincero, saudável, um relacionamento íntegro, sabe? Esse é aquele relacionamento que nós sabemos que não existe nada para trocar por alguma coisa, mas simplesmente porque nós temos aquela coisa e que alguém nos propicia. Nós nos sentimos sempre em casa na presença dessa pessoa, porque sabemos que não precisamos também ter medo nem de pensar alto, nem de falar nada, porque nos conhece, sabe quem somos. E o nosso relacionamento é sincero, porque sabemos o valor do outro. É lindo, verdadeiro relacionamento. E o Senhor nos convoca para esse relacionamento com Ele. Relacionamento de filhos. Relacionamento daquele que fez Jesus seu caminho, verdade e vida para chegar até Ele. E se fez filho. E ele diz que quando ele compreendeu isso, os ouvidos dele foram abertos. Sim, é isso que acontece com o conhecimento. Quando nós entendemos, compreendemos, nós passamos então, né, aquele estado, sabe, insight. Nós passamos a entender, a compreender, a vivenciar na profundidade, porque temos agora uma consciência disso. E aí os nossos ouvidos são abertos, os nossos olhos são abertos. E para encerrar, o versículo 7 e 8. E logo respondi
Estou indo. Eu li na carta o que escreveste sobre mim, e eu estou indo para a festa que estás preparando para mim. Quando a palavra de Deus entrou na minha vida, ela se tornou parte do meu ser. Uau, que coisa mais linda, que coisa mais poderosa, que coisa mais grandiosa. Quando ele entendeu tudo isso, quando os ouvidos foram abertos e ele entendeu tudo isso, ele então se posicionou. Estou indo. E você? Como você tem estado no seu relacionamento com Deus? Como você tem se prontificado para aquilo que Ele te chamou a fazer? Eu sempre digo para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me ajude a entender aquilo que o Senhor quer, o seu propósito. Há um caminho nessa comunhão com Deus. Nós chegamos numa fase, ainda nessa aprendizagem que eu também estou. Nós compreendemos que